Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, apagando fotos antigas do celular, fazendo desenhos da sua atividade física no Strava, lendo os últimos documentos do ITRC, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 181 do podcast Áreas Contaminadas. Podcast que é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido para todos e todas vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto na questão financeira, de pagar boletos e tal, mas especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância. Quem nos apoia implicitamente dá o recado que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona a oportunidade de estudarmos, de conversarmos, de pensarmos, lermos, debatermos, enfim, de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Na semana que passou tivemos a imensa alegria de termos mais um apoio na nossa campanha do Apoia-se. Esse apoio veio do Paulo Afonso Rodrigues Júnior. Paulo, muito obrigado por essa demonstração de carinho. Quem também quiser e quem também puder fazer como Paulo, se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é muito simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. Podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enchem de orgulho, por serem empresas muito grandes, muito reconhecidas e muito renomadas no nosso mercado, que querem unir as marcas delas ao nosso trabalho, mostrando que estamos aqui no caminho certo. Isso é muito legal, muito fantástico. O patrocínio master aqui é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio bem bacana aqui com a geóloga Patrícia Lupi. Atualmente ela é parte do grupo de especialistas da CETREL. É chique pra caramba, não é mesmo? Mas vocês vão ouvir histórias muito interessantes sobre a história dela, sobre o GAC como um todo, especialmente sobre propósito. Propósito de vida, propósito de trabalho, propósito em tudo que faz. Com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Patrícia Lupi. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada bastante ilustre, é a Patrícia Lupi. A Patrícia faz tempo que eu vinha para convidá-la, mas uma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu, eu acabava não convidando, demorei para convidar, mas hoje não escapou, hoje ela está aqui. Patrícia, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao podcast. Olá, tudo bom, Tanaka? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. E muito obrigada pela oportunidade, Tanaka. Como eu já falei, eu já sou sua fã há algum tempo desse podcast. Para mim foi uma alegria imensa poder participar, poder estar aqui contigo conversando e trocando algumas ideias. Muito obrigada. Vai ser bastante interessante para mim, né, com certeza, e para os ouvintes também. Patrícia, antes da gente começar com as histórias, eu queria que você me falasse uma coisa da geologia. Nós leigos aqui na geologia gostamos de falar assim, aquilo ali é argila do terciário da Bacia de São Paulo.
Mas aí de repente veio um geólogo mais Caxias, assim, falou, e não é terciário, esse negócio não existe, aí é, sei lá o que, cenozoico, tá. A gente pode falar terciário da Bacia de São Paulo, Patrícia, ou nós temos que falar algum termo mais chique? Então, saia justa, né? É geólogo, olha, pô. Vamos lá. Diria que sim. Porque é o termo que a gente mais utiliza hoje em dia para fazer os nossos mapeamentos de pequenas áreas, então acho que faz sentido. Todo mundo vai entender o que é, né? Sei que alguém vai me xingar em algum momento, eu sinto, mas tudo bem, não tem problema. Não me julguem, gente. Não, legal. Patrícia, conta pra gente então o começo, né? Onde a pequena Patrícia cresceu, o que ela gostava de fazer e o que levou a Patrícia a fazer geologia, né? Um negócio pouco usual, assim, né? As pessoas em geral não sabem o que é geologia, né? No ensino médio e tal. O que te levou na geologia? O que você fazia e o que te levou à geologia? Olha, vamos lá. Eu fui uma criança peculiar, eu diria. Eu tenho um envolvimento com o meio ambiente antes do meu envolvimento com a geologia. Eu cresci na zona norte de São Paulo, na freguesia. Morei lá desde os meus 2 anos até os meus 16, quase 17 anos. E desde pequena eu tinha uma coisa muito louca com a água, assim. Eu fui uma criança que fechava o chuveiro para lavar o cabelo porque eu achava que a água ia acabar. E eu tinha esse hábito de falar isso para os meus pais. E, em decorrência disso, né, meus pais sempre me incentivaram a ler sobre tudo, na verdade, né? Em casa eu tinha abertura para ler sobre tudo, mas eles incentivavam muito a leitura. E meu pai, sempre que podia, trazia uma National, a gente lia juntos, conversava muito sobre evolução humana, evolução da Terra, falava sobre arqueologia, paleontologia. Caramba. E aí, nesse processo de gostar muito de meio ambiente, teve um viés um pouco paralelo, que foi gostar muito de paleontologia. Né? E essas duas coisas acabaram me levando para o universo da geologia. Mas antes de eu chegar lá, muita coisa aconteceu. Né? Eu joguei vôlei durante alguns anos, né? Achei que eu ia seguir como atleta, mas eu sou péssima, não sou aquela... Apesar de eu ter jogado federada, eu não sou aquela atleta que, né? Seria uma excelente jogadora de vôlei. Você jogou onde, Patrícia? Como geólogo, eu sou melhor. Eu joguei pela Portuguesa. Ah, pela Portuguesa. Eu joguei também federado um tempo, Sorocaba, Cotia, e o maior time que eu joguei, assim, o time maior era Eletropaulo, na época, né, Eletropaulo Guarulhos, que era na Ponte Grande, né, mais ou menos perto ali, né, da região. Eu gostava muito, só que assim, não era uma super atleta, né, então isso acabou me levando para outros caminhos. Eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu parei de jogar, eu tinha 16 anos já, nós nos mudamos para o interior, né? E aí já estava no último ano de colegial, assim, era colegial naquela época, antes que as pessoas também me julguem, né? E eu fiz alguns testes vocacionais e todos eles davam para uma área específica que era direito. Só que não era algo que eu gostava de fato. E eu não conhecia geologia até então, não com esse nome. E aí eu fiz um semestre de cursinho lá no interior, fiquei trabalhando na expedição da Telha Norte, 2 anos e pouquinho, mais ou menos. E nisso eu terminei o colegial, fiz o cursinho, e no cursinho, conversando com um professor de química e sobre as coisas que eu gostava, que eu não tinha decidido o curso ainda, não sabia muito bem, tinha dado uma olhada em engenharia agroindustrial. Ele falou assim, mas por que você não presta para geologia? O que é isso? Não fazia ideia do que era. Ele falou, você gosta muito de paleontologia, arqueologia, história, você gosta de química, matemática eu sempre fui bem, mas não que eu gostasse. Descobri que eu era péssima depois que eu entrei na geologia, que eu não era tão boa assim em matemática quanto eu achava, né? As coisas complicaram um pouco.
E aí foi aí que eu descobri a geologia em si, o curso em si, e descobri como ele é escasso também no Brasil. Aí beleza, aí o foco já era passar em geologia. Eu fiz 3 vestibulares diferentes, 4 na verdade. USP, Unicamp, Unesp e o Fiscar, né? Na época estava claro para mim que eu teria que fazer uma pública, porque os custos de universidade eram muito altos e ficavam inviáveis na época. E aí, na USP e Unesp, eu fiz geologia. Na Unicamp, por algum motivo, eu fiz economia agroindustrial. Caramba! Só Deus sabe por quê, mas a descrição do curso era muito legal, né? O pessoal do marketing ali da economia agroindustrial é bom, né? O cara É bom, conseguiu. eles são bons. Escreve, te dá vontade de querer fazer o curso. E na UFSCar, engenharia agroindustrial. No final, eu passei na UFSCar, na primeira chamada, e na Unesp, na segunda. Só que nisso, meu coração já estava tomado pela geologia, já tinha certeza que eu queria. Só que eu não sabia da segunda chamada. Então eu fiquei segurando de não fazer a matrícula na UFSCar para esperar a segunda chamada da Unesp. Quando eu passei, foi uma felicidade. E foi surreal, assim. Mas eu já entrei meio, vamos dizer, meio torta. Porque, assim, a Unesp, ela tem, pelo menos no período onde eu estudei, ela era voltada para petróleo e mineração. E eu já gostava da área de meio ambiente, tanto que eu comecei muito cedo na área de meio ambiente, né? E assim, eu tentei outras áreas, né? Eu tentei estágio com Petro, tanto para com sedimentar quanto metamórfico, então tanto na área da mineração quanto na área de petróleo, só que aquilo realmente não me animava. Eu gostava realmente de entender como os processos funcionavam. Então, quando eu descobri que tinha uma área toda de evolução da rocha, evolução do solo, caracterização, entender como essas coisas funcionavam, eu corri para isso. E aí eu fui orientada pelo Jairo, desde o finalzinho do segundo ano, se eu não me engano. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ele, com avaliação de solo, para várias áreas. Aí foi para geotecnia, para meio ambiente, para a identificação de contatos entre camadas rochosas, que o pessoal utilizava muito em mineração também, mas o olhinho brilhava muito em áreas contaminadas. Então, tipo, já tinha aquele fervor. E no final eu fui por um viés, porque eu imaginei que eu fosse ficar lá por causa da paleontologia, né? E acabei enxergando um outro mundo muito maior que se assemelhava àquilo que eu já trazia da infância, né? Que foi a área de meio ambiente. Então, eu entrei na geologia já pensando nisso. É engraçado, porque eu acho que eu não conheço ninguém que entrou na geologia pensando em meio ambiente. As pessoas já entram pensando em outras áreas, né? Então, a gente é um pouco discriminado lá dentro, quando a gente fala. Acho que hoje está mais equilibrado o processo. Quando eu saí, já estava um pouco mais equilibrado, né? Mas foi um processo um pouco diferente. Mas sempre foi uma paixão, assim. Você falou da freguesia do Ó, eu morei, quando era criança, mais ou menos perto, morei perto do Horto ali. Que bacana, pertinho. Então, bem perto. E daí tinha na freguesia do Ó, na Vila Carolina, tinha os mais velhos que você, é claro, né? Os punks da Vila Carolina. O início do movimento punk do Brasil é lá. Não são mais velhos que eu, não. Pelo menos não muito, estão muito perto ali. A gente estava falando antes de gravar, né? Às vezes a gente conhece a pessoa, mas tem várias fases da vida da pessoa que a gente não faz nem ideia, né? Essa do vôlei, por exemplo, a gente não sabia. Pois é, eu tento ainda, né? Meus amigos provavelmente vão ouvir isso. Eu sou uma frequentadora de vôlei, não assídua, porque eu sempre falo que eu vou, a gente joga semanalmente. Eles jogam, né? Eu não apareço. Eu pago a minha mensalidade só, mas eu vou raramente. Eu pretendo continuar. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. De longe, é o esporte que eu mais gosto, é vôlei.
Que legal. É uma paixão. Assim como é meio ambiente. E é engraçado, né, quando a gente começa a contar da história da gente, e a gente percebe que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja relacionada ao meio ambiente. Parece que vira um propósito. Sim, Não sei sim. se já era, mas é como se fosse um propósito. Tipo, é como se a gente deixasse um legado para quem fica. Porque acho que no final das contas, o nosso trabalho, ele é visto só a longo prazo, né? Sim. São as próximas gerações que provavelmente vão usufruir, por exemplo, das áreas que a gente consegue limpar, áreas de recarga que a gente consegue manter limpas, consegue manter descontaminadas. Gosto dessa ideia de poder estar ajudando no coletivo. Uma amiga minha vai falar que é por causa do signo, porque eu sou aquariana, né? Ah, é? Legal. Bom, eu sou virginiano, não sei se tem a ver também com alguma coisa dessa. Tem, porque é organizado, né? Os virginianos são extremamente organizados. Queria ter um pouco dessa organização. Bom, muito bom. Pouco já me ajudava tanto, Tanaka. Bom, Patrícia, e aí como é que você já tinha esse propósito, né? Você já gostava de meio ambiente, uma coisa pouco usual. Eu achei que talvez você tivesse entrado pela hidrogeologia, né, no GAC, mas a coisa do meio ambiente, pois é, o meio ambiente falou mais alto. E como é que você entra nas áreas contaminadas? Lá na Unesp mesmo ou não, depois? Eu estava na áreas contaminadas, foi nos 2 últimos anos, porque a gente tinha um projeto, né? Eu tive bolsa da Petrobras durante os 2 últimos anos e eu trabalhei num projeto que era a avaliação da sensibilidade do terreno. Então, era um grupo multidisciplinar, né, orientado por eles. Então, a gente tinha geógrafo, tinha engenheiro, tinha biólogo e geólogo. Né? A minha função específica seria fazer a avaliação do tipo de solo que a gente tinha e o comportamento dele, tanto para capacidade de suporte, como para transporte de contaminantes. E aí que eu entendi o que dava para fazer com as informações que eu podia obter a partir da composição e da estrutura do solo. E essas cartas de sensibilidade, que hoje são muito utilizadas, principalmente as costeiras, a que nós participamos foi durante um processo de troca das tubulações das tubovias ali do Rio Paraíba do Sul, né, do Vale. Foram alguns quilômetros de troca, muitos quilômetros, na verdade, de troca, no qual a gente tinha que fazer esses mapeamentos, e essas cartas são excelentes para você entender, caso você tenha um vazamento, né? Tanto qual é a chance de você ter um deslocamento dessas tubulações, por questões geotécnicas, e qual vai ser o impacto caso isso vaze, né? Qual é a condição do meio para reter, para transportar, qual é a biota que ele vai atingir, né? Qual é a sensibilidade do seu meio, realmente, aquele contaminante. E foi a partir daí que eu entendi onde é que eu queria estar. Sim, é isso que eu quero fazer, porque eu quero trabalhar não somente entendendo o que o solo pode fazer, mas nesse contexto geral, né? Como a gente pode identificar e remover o contaminante para trazer o meio para mais próximo possível das condições ideais dele, para a gente conseguir manter o solo disponível para as próximas gerações, né? Então foi daí que eu comecei. E depois eu tinha intenção de fazer mestrado, mas eu acho que talvez o que aconteceu comigo aconteça com muitos estudantes. Eu recebi uma proposta, eu já tinha passado no mestrado, eu recebi uma proposta para trabalhar em Piracicaba. E aí você olha o valor da bolsa, você olha o valor do salário, você olha a oportunidade de você ver de fora. São várias coisas que pesam, mas a oportunidade de você botar a mão na massa já naquilo, assim, chama muito a gente para aquela área, né? E aí eu acabei indo trabalhei numa empresa em Piracicaba, depois eu vim para São Bernardo. Em São Bernardo eu fiquei durante quase 3 anos, aí eu me desliguei, e aí eu fui para uma outra oportunidade um pouco diferente, mas que também foi um desafio muito bacana. E aí eu voltei um pouco para o lado da geotecnia, que foi trabalhar na Defesa Civil, no Guarujá. Então eu fiquei quase 3 anos lá também, 2 a 3 anos,
mais ou menos isso. Eu sou muito ruim de data, né? Eu também contei isso. Sou ruim de cronologia, sou ruim de datas aqui. Então, talvez eu esteja errando algum período. E a gente trabalhava tanto com as rondas na cidade, né, nas áreas de risco, quanto com os projetos para fazer as contenções, deslocamentos de pessoas e as emergências, né, que sempre que chovia a gente estava de plantão para atender essas áreas, retirar as pessoas de áreas de risco, né? E aí eu acabei saindo por questões, acho que não tem problema nenhum dizer aqui, questões psicológicas mesmo, é pesado. Imagina. Né? Admiro muito quem trabalha lá, mas é bem, bem pesado. Eu sofri algumas situações complicadas, porque quando você vai tirar as pessoas, pois é. Não necessariamente a reação é a melhor que a gente gostaria, né? Delas entenderem que a gente está tentando ajudar, né? Ajudar. E assim, foi uma situação muito peculiar, porque a gente estava fazendo a remoção de um grupo muito grande de famílias numa área de risco lá, bastante conhecida. E a gente tinha uma equipe de filmagem junto, que eu acho que foi o grande problema, né? E aí um dos caras que estava na residência começou a atirar na gente. Eu era a primeira pessoa. Meu Deus, nossa. Olha, aquele dia eu descobri que eu sabia correr. Nossa. Nunca corri tanto Os anos do vida, voleibol te ajudaram aí nessa... Nossa senhora, desespero total. Meu Deus. Mas, enfim, depois o pessoal voltou lá, voltaram algumas equipes, polícia voltou junto para poder remover mesmo, porque a questão não era nem a pessoa ter feito isso, as pessoas ficam em pânico que você tá tirando elas da casa delas, né? Enfim, eles conseguiram, e realmente naquela noite que as famílias saíram, exatamente a área que a gente tinha tirado veio abaixo. Nossa Senhora. Então, aquilo foi muito forte para mim, assim. Sim. E eu me senti um pouco impotente. Eu falei assim, olha, eu gosto muito disso. Né? Se não conseguisse tirar, as pessoas tinham morrido. Eu não sei como ficaria a minha cabeça se eu não conseguisse, entendeu? Então, eu repensei e eu tinha feito algumas consultorias nesse período em áreas contaminadas. E eu falei, acho que eu vou voltar. Para áreas contaminadas, talvez seja um mundo mais seguro. Que loucura, aí, né? Mas a área contaminada é mais segura. Eu conheci, durante o meu período no interior, eu conheci um cara que fazia gestão de alguns postos e indústrias, né? E aí eu comecei a prestar serviço para ele aqui, até que eu recebi a proposta da Cetrel, há quase 12 anos atrás. Né? E aí eu entrei na Cetrel, eu já tinha voltado para áreas contaminadas, e aí eu tô na Cetrel desde então. E é curioso que, assim, eu também não sei se a trajetória de todo mundo é assim, mas acho que da maioria que entra em áreas contaminadas é que você começa com posto. Né? Sim. E eu realmente comecei com posto e com áreas industriais desativadas. Então, quando eu entrei na Cetrel, era um mundo à parte, porque eu tinha que fazer tudo o que eu fazia antes, melhor, com melhores tecnologias, só que com tudo funcionando. Isso acho que foi aonde o olhinho brilhou. Você fala assim, nossa, isso vai ser difícil, que legal. E sempre que é complicado é mais legal, né? Então foi realmente um momento muito gratificante, assim, poder entrar. Né, na Cetrel. Eu tenho aprendido muito sempre, né? Então já passei por vários projetos, né? Então sempre tem um desafio novo. Eu tive várias funções também dentro da Cetrel, tanto questões mais de gestão e agora questões mais técnicas, mas é sempre um mundo e as coisas, o que eu percebo é que as coisas têm evoluído muito mais rápido na nossa área hoje em dia, né? Acho que até por questões de internet, divulgação, a gente tem recebido informações muito mais rápido, a gente tem conseguido reagir mais rápido aos cenários que a gente tem visto. Isso é muito legal. Mas, basicamente, essa foi minha trajetória até aqui. E daí lá na Cetrel você ficou o tempo todo ali em Capoava ou você foi para outros lugares do Brasil? Não, eu fui para outros lugares. Eu comecei aqui para o projeto eu tô falando aqui porque, para quem está me ouvindo, eu estou em Santo André, moro em Santo André, né? Eu entrei para o projeto de Santo André, de Capoava, para trabalhar
especificamente com avaliação de risco, inicialmente. Então, eu fiquei como temporário um tempo, fazendo as avaliações de risco iniciais, né? E nesse meio tempo a Cetrel foi ganhando outros contratos aqui, aí eu acabei sendo efetivada em meados de 2012, se não me engano. Olha, eu falando data errada de novo, né? Mas eu acho que foi isso. Não é isso, é quase 12 anos, é isso aí. Acho que é isso. E aí, a maior parte dos primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, eu fiquei aqui, fiz alguns treinamentos na Bahia, mas eu fiquei aqui. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos da Bahia, não necessariamente de Salvador, nem Camaçari, que é curioso, né? Eu trabalhei em projetos de Manaus, projetos ali em Maceió, projetos, não vou lembrar o nome das cidades, algumas cidades em volta de Camaçari, eu não consigo lembrar o nome delas, que eu não consegui lembrar nem quando eu estava no projeto. Eu sou muito ruim de nome, Tanaka. Olha, lembra o nome das pessoas, então. Minha Nossa Senhora, mais difícil ainda. Mas enfim, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho na Bahia também. Hoje eu atendo projetos que são do Sul também, né? Então, mas a maior parte do tempo foram nos projetos de Capoava. São projetos extremamente complexos, né? A gente tem uma imensa variedade de compostos para trabalhar, unidades ativas de grande porte, com várias interferências subterrâneas, vários cenários, é uma grande escola. Sim. E com a oportunidade de trabalhar com as melhores técnicas, né? Eu acho que esse é o que eu gosto muito no que eu faço hoje dentro da Cetrel. Como eu não tenho experiência em outras grandes empresas, só posso falar pela Cetrel mesmo, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar com o que tem de melhor no mercado, para ter respostas rápidas, tecnologias mais sustentáveis, sempre visando a qualidade. Claro que existe uma restrição de custo, acho que em todos os projetos, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor, sempre ajustar para que a gente possa usar aquilo que dê a melhor resposta, né? Que seja a mais precisa possível. Com o tempo a gente vai perceber que talvez a gente esteja errando agora no passado, que sempre acontece isso. Vai evoluir em algum momento e falar, puta, não era para ter feito isso. Aquele negócio lá, né? Na amostra de solo no saquinho. Não, graças a Deus, não mais. Que bom. Mas eu acho que essa grande oportunidade de aprender com novas tecnologias, novas formas de tratar os dados, novas plataformas, né? É muito gratificante o trabalho. Você é geóloga, então você começou lá avaliando o solo, então é natural você ter trabalhado com investigações. Curiosamente, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu no curso de remediação do Senac, né, pós em remediação, mas você já trabalhava com remediação na Cetrel, então você tem a investigação e remediação, como é que era esse balanço aí? Olha, como é que eu vou explicar? A Cetrel, naquele momento que eu estava no processo, no curso de remediação, a gente basicamente dava conta de tudo. Né? A gente tinha uma equipe grande, não tanto quanto a que é hoje, mas a gente tinha que cuidar do processo como um todo de cada área, né? Então, desde o processo de investigação da preliminar ao encerramento do caso. Então, o conhecimento de remediação era essencial. E assim, o que eu conhecia, eu tinha aprendido na prática com as pessoas. Então, eu tinha necessidade de uma base teórica melhor para poder fazer aqueles questionamentos que a gente só consegue quando a gente junta o teórico com o prático, sabe? Certo. Então, eu fui para pós de remediação para ganhar essa base que eu só tinha na prática. E eu não tinha com todos os sistemas, só com sistemas que a gente estava trabalhando. Então, eu sentia, às vezes, falta de quando eu estava fazendo um estudo de alternativas, eu não tinha aquela confiança de falar assim, eu posso usar outro sistema no qual eu não trabalhei, no qual eu não conheço, né? Por exemplo, eu não conseguia dimensionar um sistema, né? Não tinha essa condição. Então, eu precisava de um embasamento teórico que me desse essa capacidade. Então, eu sentia algumas lacunas e aí eu fui buscar
elas no curso de remediação, que foi uma benção. Eu adorei fazer, gente. Foi Que fantástico. bom. Eu recomendo para todo mundo. Né? Eu não fiz o de gerenciamento de áreas contaminadas, mas o de remediação eu recomendo para todo mundo. Estou apaixonada por aquele curso, gente. E aí, Legal. só posso voltar um pouquinho? Eu falei Claro, que sou muito claro, ruim de claro. cronologia. Claro, fica à vontade. No meio desse caminho, quando eu estava trabalhando nessa primeira empresa, ela, além de trabalhar com posto indústria, ela fazia algumas second opinions Aham. e prestação de serviço para gestão sustentável. Então, eu acabei fazendo um MBA na GV em gestão ambiental, que eu achei fantástico. Até hoje, eu sou apaixonada pela área. Né? O MBA ele traz uma informação que em geologia a gente nunca vai ter, que é de você ganhar um equilíbrio na plataforma de sustentabilidade, que é o econômico, social e ambiental. Porque quando você sai da geologia, mesmo que para meio ambiente, o viés técnico de meio ambiente sempre vai ser um pilar mais forte. E eu acho que o MBA trouxe um pouco de equilíbrio, até que foi importante quando eu começava a pensar nos projetos como um todo, para ter a visão do cliente, sabe? A visão do quanto ele precisa fazer algumas adequações para poder realmente conseguir realizar aquela etapa de investigação e remediação, né? Eu adorei também, foi uma pós que eu gostei muito. Eu já cheguei a falar que eu adoro estudar, né? Sim. Gosto muito disso. Interessante ter o mestrado ter ficado para trás, né? Porque 3 anos na Defesa Civil, 3 anos na primeira consultoria, entra na CETREL e aí o mestrado ficou de lado, né? Ele ficou. Ele ainda mora no meu coração, mas ele ficou porque realmente é um desafio, né? Quando você tem um compromisso com um trabalho que te demanda a sua carga intelectual ali, em cima dele, você se dispor a um projeto que é paralelo, né? Porque muitas vezes você não consegue levar o seu trabalho no qual você está, o projeto no qual você está, para dentro do mestrado, nem sempre isso é possível. Sim. Então, ele acaba ficando de lado para a gente tocar a vida. Sim, não tem jeito, né? Não dá para fazer tudo, né? De uma vez, né? E assim, eu falando em horóscopo, eu não tenho virgem no meu mapa, mas assim, eu não consigo fazer um negócio pela metade. Então, eu acho que a sensação eu acabei deixando o mestrado justamente porque fazer as duas coisas, talvez alguma eu não fosse conseguir me dedicar. E aí me dá uma certa gastura pensar nisso. Sim. Antes da gente voltar a falar do aspecto técnico, você falou do MBA e me ocorreu uma seguinte pergunta. Você falou que é interessante, é importante, isso trouxe para você, o MBA trouxe um equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, né? Que são os tripés famosos da sustentabilidade. Eu tenho dito aqui muitas vezes que, na verdade, a sustentabilidade colocada desse jeito é um jeito de maquiar para que quem esteja destruindo o meio ambiente continue a destruir o meio ambiente. Mas isso vamos deixar para lá por enquanto. Você acha que é importante equilibrar ou já está muito desequilibrado em favor do econômico sempre? E a gente deveria trazer o equilíbrio, na verdade, a gente forçar o ambiental, forçar o social? Então, adorei essa pergunta. Então vamos lá. Eu acho que essa visão que a gente tem, que talvez não seja a nossa de quem trabalha na área de meio ambiente. Por que eu acho que... Vou falar só um ponto antes. Por que eu acho que o MBA foi bom para ter esse tripé? Porque, de alguma forma, a gente tem que lidar com algumas restrições e legislações e normativas que o tripé econômico vai dar para a gente, né? Não necessariamente está relacionado a pagar por aquilo que você já contaminou e tá certo. Não, acho que o que foi para mim foi que ele mostra exatamente como as legislações são formadas e o quanto a gente tem que evoluir sobre elas ainda, né? Ele não me fez ficar tranquila no sentido de que tá tudo certo, mas ele me fez entender o passo a passo de como as coisas são desenvolvidas, de como elas precisam se desenvolver. E daqui a pouco eu falo sobre isso para responder a sua pergunta. E o social
ficou claro no sentido de não só quem está exposto a isso, mas que hoje isso não acontece, que é você realmente ter uma publicidade sobre isso, mas que as pessoas em volta, ou que as pessoas usuárias daquela água, daquele solo, tenham consciência do quanto aquilo impacta nelas. E isso eu acho que é o que está mais escasso. O econômico ele tem um peso muito forte quando a gente fala de sustentabilidade, porque ele restringe as atividades por uma questão de que as pessoas pensam no econômico como custo, na verdade não é, uma verdade eu acho que ele seria mais uma forma de você, se ele fosse bem utilizado, tá? Você remanejar esforços de uma outra área que não teria um impacto tão grande na sociedade e trazer isso para dentro de uma área de meio ambiente, para você promover recursos, por exemplo, que mitiguem a chance de um acidente ambiental acontecer. Porque a gente trabalha muito no que já aconteceu, né, no que já está contaminado. Então, para mim, o erro, e aí eu acho que realmente a gente tem muito a caminhar e tem muito a puxar, que trazer esse viés econômico, puxar dos nossos governantes, divulgar situações sobre isso, de fazer com que essas verbas que existem, elas sejam destinadas para prevenção. Porque hoje a gente não vê isso acontecer, né? A gente não vê em local nenhum as pessoas falarem sobre a gente não local nenhum, né? Estou generalizando muito, mas na maior parte das áreas, no Brasil, a gente não vê a prevenção acontecendo, né? A gente vê sempre a reação. Então, falta a gente progredir muito com a questão de legislação, porque basicamente é como funciona, é uma reação, né? Eu lembro que no painel a gente discutiu um pouquinho sobre isso, foi uma das minhas perguntas lá no painel de debates da AESAS, e realmente é um processo reativo, mas não só aqui, no mundo inteiro, é que talvez lá fora as pessoas estejam reagindo um pouco mais e chegando num ponto melhor, né? Tenham mais mecanismos de comando e controle, que eu acho que falta para a gente ter mais robustez na área de meio ambiente, né? Eu concordo contigo quando você diz que as pessoas usam esse viés econômico como base para se redimir de coisas que foram já feitas ou de não fazer tal coisa. Eu acho que o viés econômico, né, esse pilar, ele precisa ser remodulado. Eu vejo isso acontecer em alguns lugares, né, no mundo, de algumas coisas que eu leio, eu percebo que as pessoas estão entendendo que não é só você limpar uma área até um valor de referência. Gente, eu tô falando isso aqui, tô com medo agora. Mas, enfim, meu lado xiita vai falar agora. Quando a gente pensa que a gente está remediando uma área e a gente está falando em risco, a gente está pensando única e exclusivamente no cenário atual. Mas se a gente pensar que aquilo é um bem a se proteger, e falando especificamente de água subterrânea, essa água, de alguma forma, pode ser necessária para as próximas gerações, em decorrência de desastres naturais, de outras questões econômicas, enfim, ela pode ser necessária. E esse bem não vai estar disponível. Então, se a gente pensar, segue a legislação. E é aí que eu acho que eu concordo contigo que o pilar econômico está errado. Porque a ideia seria na prevenção, porque depois que você contaminou uma área, você remediar ela e trazer ela para o seu cenário ideal, para que ela possa estar disponível para as próximas gerações, não vai acontecer. Raramente vai acontecer, né? Eu acho que é aí que a gente precisa dar a volta, sabe? A gente está indo por um caminho e precisa dar a volta e repensar essa postura de prevenção. Pensar como as coisas estão acontecendo. E isso realmente deve trazer um custo para a maioria das empresas e instituições que são muito antigas, né? E aí não foge nem o nosso tratamento de água normal. E aí que a gente pode falar. A gente recebe água hoje na torneira, que deveria ser uma água limpa,
cheia de compostos que nem ao menos são analisados. Pois é. Muito menos tratados, né? E a gente não atua nem na prevenção, que é de responsabilidade do governo, que ele deveria estar fazendo a gestão dele, porque ele tem conhecimento sobre isso. A gente não pode dizer que o governo desconhece as leis, né? Que esse é um viés do pilar econômico que eu gosto muito. Ninguém pode alegar que desconhece uma lei a respeito daquilo na qual ela trabalha, né? E a gente percebe que a Sabesp, por exemplo, finge que não, finge que nada está acontecendo, né? Só porque existe portaria de potabilidade, que não atende. Né? Passa longe de atender o que a gente precisaria para uma água para banho, por exemplo. Quantas pessoas têm alergia de pele e acham que, eu sou alérgica a camarão. Não, muitas vezes você tem alergia à sua própria água que você está recebendo. É muito cloro. Não é muito cloro, porque às vezes ela veio com uma carga de antibióticos a qual você tem alergia. Né? É muito tem vários cases do mundo né? falando sobre isso. Se a gente fizer, eu tenho medo, já pensei em fazer uma análise aqui em casa, mas aí eu não ia conseguir tomar banho. Eu ia olhar para a água e ficar com medo, eu acho. Não, legal. Consegui responder sua pergunta? Claro, conseguiu sim. O que você, então, mexeu com várias coisas, o que você gosta mais aí dentro do GAC? Investigação, remediação, e se for remediação, é remediação com ozônio, é remediação com MPE, é termal, se for investigação, é alta resolução, é solo, é água, vapor, o que você gosta mais? Essa é uma outra pergunta difícil, várias perguntas difíceis aqui, né? Mas acho que o primeiro ponto, eu gosto da ideia de estar realizando algo para as próximas gerações. É algo que faz diferença no mundo. E aí, em decorrência disso, eu acho que eu gosto de todas as áreas. Porque, de alguma forma, eu consigo enxergar em cada uma delas uma importância muito grande. Né? Se a gente pular alguma delas, a chance de a gente fazer alguma coisa errada é muito grande. Então, elas têm um peso muito forte. Agora, onde eu me sinto mais confortável hoje, além de trabalhar nessa visão mais geral do projeto, de entender início, meio e fim, acho que seria na avaliação de risco. Porque eu acho que ela condensa todas as etapas da investigação e te dá a base para o que vai ser feito na remediação. Né? Eu gosto bastante de modelagem, mas é claro, eu gosto de ver a modelagem pronta, porque o processo de executar é muito complexo. Mas eu acho que a avaliação de risco traz isso. E assim, eu tenho N questionamentos na minha cabeça sobre como a gente utiliza a avaliação de risco hoje. Né? Eu sei que tem vários cursos hoje que tratam sobre ecotoxicologia, para fazer avaliações mais pontuais e não somente cálculos. Né? Estou tentando entender um pouquinho melhor como essas coisas estão funcionando, mas esse mundo de você criar um cenário, né, de entender naquele momento como as coisas estão acontecendo e como elas se aplicam àquela comunidade em si, aquela área industrial, aquela residência, eu gosto muito. Porque, como eu falei, na minha cabeça, ela é o meio da coisa, mas ela não é só isso, né? E eu acho que ela mexe um pouco comigo no sentido de que toda vez que eu estou olhando ou realizando uma avaliação de risco, eu fico pensando, no meu cenário futuro isso vai funcionar? Então eu fico me questionando. Então ela acho que traz questionamentos que são saudáveis para a gente que está na área, para a gente não ficar acomodado de tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Né? Fechei a pluma, tal, naquela coisa. Não, tá tudo bem. Não tá, né? Não tá tudo bem, mas a gente tem os nossos limites, a gente tem os nossos projetos, a gente tem as nossas limitações nas execuções, né? Não dá para mudar o mundo e as legislações e os conhecimentos do dia para a noite, mas é algo que a gente precisa ficar se questionando para fazer o mundo girar e evoluir. Lá no começo você trabalhou com um poço de combustível, você falou, uma das coisas que se fazia era amostragem de solo no saquinho, mas não só o saquinho, né, que era uma coisa assim que a gente, é absurdo, né, você pega um liner, divide ele no meio, mede o meio para representar o outro meio, né? Então, eu vou falar um negócio, quando pegava liner, né, quando tinha liner. Exatamente, quando tinha liner. E hoje você
trabalhou lá com o Marco Pede, por exemplo, né? Com os equipamentos que ele tem, e com ele próprio fazendo coisas, né? Então, é uma diferença bem grande. Você trabalhou com remediação, com, sei lá, tirando provavelmente fase livre com Baylor, e hoje você tem sistemas aí sofisticados, telemetria e tal. De tudo isso que você viu, o que você destaca como as maiores evoluções do nosso mercado nesse tempo? Eu acho que na área de investigação, os sistemas de alta resolução, porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar com alta resolução, quando eu tive essa oportunidade, toda aquela ansiedade que eu tinha de falar assim, eu não estou conseguindo descrever esse solo direito, eu não consigo colocar todas as informações que eu preciso na descrição, eu não consigo entender direito qual é o caminho preferencial, porque eu consigo só ver se a camada é macro, né? E eu não consigo mapear direito essas conexões. A alta resolução, ela desmistificou isso, né? Ela trouxe uma luz para coisas que a gente não conseguia entender, tipo, onde realmente estão os nossos horizontes de retardação, nossas camadas de armazenamento, por onde isso está migrando, né? Qual é o tipo de amostra que eu tenho que coletar, tipo, em horizonte de migração, minha resposta de solo vai ser ruim, em horizonte de retardação de armazenamento, minha resposta de água vai ser ruim, então você começa a balancear como você faz a sua amostragem, né, os pontos que você tem que amostrar para entender realmente qual é o mecanismo de transporte que você está utilizando e aonde você vai ter que conter, se é no seu centro de massa, se é na sua jusante, como você vai trabalhar isso. Para mim, no processo de investigação, as altas resoluções são o grande ganho, assim. E hoje as novas gerações já entram com esse processo, né? Eu percebo que hoje o pessoal mais novo, ele já entra sabendo que essas são as ferramentas básicas. Esse é o jeito, né? Esse é o jeito. Não era. Era bem diferente. Mas eu fiquei muito feliz. E a gente vê que continua evoluindo. Né? Tem muito mais coisa para a gente aprender, para a gente desenvolver. E eu acho que tem muito mais coisa que a gente pode fazer nesse processo. Mas foi um ganho imenso. Eu acho que muitas áreas, né, e eu posso falar para as que eu trabalhei, ganharam muito, mas muita celeridade e muita eficácia com esses processos de investigação de alta resolução, porque as remediações, elas foram moldadas num cenário mais consistente, né? Elas foram dimensionadas para algo que era mais palpável, não estava só no universo da teoria, como nós, geólogos, gostamos de fazer, teorizar e fazer nossos desenhos fabulosos sobre essas imensas dobras. Sim. Tem a geóloga que foi minha aluna também, amiga, né? A Nádia, se você vê os desenhos que ela faz, são impressionantes. A Nádia Hoffman? Nádia Hoffman, eu sou muito fã dela. É demais. Eu trabalho com ela, eu sou muito fã dela. Ela é muito boa. É uma boa geóloga e muito boa desenhista também. Então tem mais isso ainda. Muito bom mesmo. Mas ela como geóloga, como profissional, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Bom, mas vamos pegar a história da alta resolução e vamos focar dentro da alta resolução os equipamentos de aquisição de dados em tempo real, como o MIP, como o CPTU, HPT e tal. Eles vieram para o Brasil em 2009, mais ou menos, né? Lá, a Fulgro trouxe isso aí em 2009, um pouco depois a Unesp tinha o VOST. 2012 tinha uns 4 equipamentos disponíveis aqui no Brasil. Então, só que isso, na sua própria carreira, né, você entra na Cetrel, como você falou para nós, mais ou menos em 2012, isso demorou para ser usado na Cetrel, mas não era falta de disponibilidade de equipamento. O equipamento existia. E não só na Cetrel, né, o mercado inteiro. Hoje já usa esses equipamentos. Em 2012, mesmo com tudo isso disponível, as pessoas não usavam. Por que as pessoas passaram a usar esses equipamentos? Eles, sem dúvida nenhuma, eles trazem um ganho. Mas eles já traziam um ganho, todo mundo já sabia disso, ou deveria saber, né? Lá em 2009. Por que eles demoraram tanto para ser realmente usados aqui no Brasil? Eu acho que são 2 pontos, né? O primeiro é que faltava consultorias que tivessem experiência nesses equipamentos
para poder defender isso para o cliente, porque os custos eram exorbitantemente diferentes do que se tinha numa convencional. Então, o processo de convencimento do cliente, que ele teria que investir muito mais no início do processo do que ele tinha na mente dele, né, do que ele gostaria realmente de fazer, eu acho que foi um dos empecilhos iniciais, né, aquela falta de métrica, que hoje, claramente, para a gente, com a experiência, você sabe, tipo, se eu não usar alta resolução, eu vou ter que fazer não sei quantos furos, a chance de eu errar vai ser enorme, e você consegue dar números, colocar uma métrica para o cliente para mostrar para ele que não faz sentido, não é uma economia, é um gasto a mais ele fazendo convencional, né? Se você tem ferramentas, né, que vão te dar respostas mais rápidas e mais precisas. E eu acho que também, com o tempo, não teve, assim, acho que as sondagens convencionais, elas tiveram um relativo aumento de custo, no qual essas altas resoluções não acompanharam no mesmo percentual. Pensando nos preços que eu conhecia antes, nos preços que eu conheço hoje, eu tenho a impressão que a alta resolução, ela teve ela subiu, mas não subiu tanto quanto os outros. Então, ela começou a dar uma certa equalizada, a diferença não era tão grande, mas ainda assim tinha um desafio de você convencer o cliente. Só que, com o passar dos anos, as pessoas foram se apropriando disso. Mais cases dentro do Brasil fizeram sentido, né, para as pessoas entenderem o quanto elas iam economizar, né, nesse processo, né, o quanto dar uma resposta rápida para o órgão ambiental poderia fazer com que elas se precavessem de uma multa, por exemplo, né, de algum auto de infração. Então, quando você dá celeridade no processo, você ganha não só nos seus resultados na área de meio ambiente, mas na gestão da área como um todo, né, com todos os stakeholders, né, mas principalmente com o órgão ambiental. Ele pode não te responder na velocidade que você entrega, mas ele gosta de receber, ele gosta de ver que o processo está sendo realizado da forma adequada, né? Então, eu acho que esse também foi um ganho. Eu acho que isso ajudou a gente a utilizar mais as ferramentas de alta resolução, né? Mostrando que isso podia trazer inúmeros ganhos para o cliente. Legal. E o que você faz hoje na Cetrel? Você passou por várias áreas e tal, e qual é o seu papel hoje dentro da Cetrel? Olha, eu fiquei na coordenação dos projetos de 2017 até 2000. Eu estou em 24? Agora 21 24. ou 22, não sei, não tenho certeza do ano. 21 ou 22, mas foi por ali. E aí a Cetrel criou uma área que chama Núcleo de Excelência Técnica. E aí algumas pessoas, acho que o Pablo entrou exclusivamente direto para esse núcleo, que é outro. E aí, como eu falei, eu sou muito fã dele, né? E sou muito fã de todo mundo que trabalha comigo. É muito gostoso você trabalhar com as pessoas que você já conhecia o histórico e já era fã do trabalho, né? Sim. Então, são oportunidades singulares, assim. E aí esse núcleo foi montado, eu saí da coordenação, eu tinha passado pela coordenação de algumas unidades, né, trabalhado com alguns compostos diferentes já, e aí eu saí da gestão, fui para esse viés um pouco mais técnico nesse momento, trabalhar, hoje somos o Pablo, a Maiara, o Souza e eu, nesse núcleo. Legal. Né? E aí hoje a gente trabalha com a questão de desenvolvimento dentro da Cetrel. Garantir a qualidade técnica dos projetos, garantir a excelência nas entregas, garantir estratégias que sejam sustentáveis, e aí nesse sentido que a gente está falando, visando não só o que a gente tem hoje de entregas, mas o como isso vai se desenvolver lá na frente, parcerias tecnológicas, desenvolvimento de novas tecnologias ou de métodos, né? A Maiara fez um paper muito interessante sobre análise de partição recentemente, muito bacana, e basicamente é isso que a gente faz no núcleo, né? Além de fazer os treinamentos das equipes, acompanhar o que tem de mais novo no mercado, né? Fazer as revisões finais, é isso. Legal. É divertido. Eu é uma parte bem divertida. Eu acho que para quem
para quem tem paixão pela área técnica, é aquela área onde todo mundo fica pensando, eu queria muito fazer isso. Pois é, isso que eu ia te falar. O André e o Pablo têm bastante esse perfil, né? E é interessante você ter saído da gestão dos projetos para ir para a área técnica, e eu acho muito legal a área técnica e, pelo visto, vocês também. Mas o que você perdeu ao sair dos projetos? Você gostou mesmo de mudar ou você gostava de cuidar das... Porque você gosta de cuidar das pessoas e tal, né? Vamos falar em horóscopo novamente. Minha lua em Libra. Eu sou uma pessoa extremamente dividida. Eu gosto muito da área técnica, mas eu gosto muito de pessoas. Né? A gestão, eu fui muito feliz lá, assim como eu sou realmente na área técnica, mas do que eu sinto falta talvez a gestão de conflitos ali, a questão de estratégia de pessoas, a relação interpessoal, de lidar com pessoas constantemente. Eu realmente gosto muito disso, sinto muita falta de pessoas. As pessoas, eu escuto muita gente falar assim, nossa, mas lidar com pessoas é tão difícil. Pois assim, gente, não. Lidar com pessoas é um amadurecimento que você ganha. Porque você tem a chance, e aí a gente tem que aproveitar também, né? Claro. Que é ter a chance de olhar para aquela pessoa, se colocar no lugar dela, que é muito difícil. Isso é um exercício quase diário, porque, imagina, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, é um exercício diário de evolução. Você fica ali evoluindo constantemente, aprendendo com todo mundo. E de alguma forma, você ganha na técnica também. Porque quando você lida com pessoas, elas vão te explicar novidades que às vezes você também não está acompanhando. Você acaba ganhando com isso. Eu percebi que uma grande parte da minha bagagem técnica veio da convivência com pessoas que trabalhavam excepcionalmente bem. Porque esse compartilhamento de ideias te faz crescer também. Né? Então, acho que da gestão o que eu mais sinto falta é lidar com pessoas. Gosto muito disso. Legal. Engraçado você falar que eu gosto de abraçar, né? Acho que fica claro para as pessoas o quanto eu gosto de lidar com isso. Legal. Patrícia, você acha que o GAC está passando por uma crise econômica assim, de médio prazo ou é um balanço momentâneo? Porque a gente ouviu várias notícias, né? Algumas pessoas foram demitidas nos últimos 2 meses, empresas de sondagem, por exemplo, tiveram que parar alguns projetos que tinham, interromper algumas equipes, então estão tentando se levantar. Laboratórios também, várias pessoas me contaram que tem uma queda na demanda. Enfim, eu acho que tem uma pequena queda econômica, né, nesse momento no GAC. Você acha que isso é agora, daqui a pouco volta ao que era, rapidamente, ou você acha que é uma tendência de médio prazo? Talvez uma tendência de curto prazo. Não diria de médio, porque aí pensando em anos, eu acho que eu não vejo o GAC com problemas em anos. E aí pensando em tendências mundiais, mesmo que a gente tenha tido uma redução, né, de demanda de serviço, até porque a gente teve um boom há anos atrás, muita coisa foi feita, eu percebo que a gente deve ter, em curtíssimo prazo, algumas mudanças em legislações, em questões tecnológicas, inovações que devem chegar no Brasil e já estão chegando tímidas, né? E informações sobre outros contaminantes que até hoje não foram tratados, né? E eu acho que o mercado deve se reaquecer logo mais. Eu acho que isso é momentâneo, assim, é de curto prazo. E em curtíssimo prazo, acredito que a gente deva ter algumas mudanças de rumo, né? A gente vai sair do que a gente conhece, vai sair da nossa relativa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, para se reinventar num cenário talvez muito mais complexo. E aí não estou falando só dos contaminantes emergentes como PFAS, mas a gente sabe que fármacos vêm sendo muito estudados, a gente tem tido muitos problemas, né, na área da saúde e muitos estudos que estão saindo, mesmo no Brasil, sobre isso, e eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer. As coisas vêm acontecendo muito mais rápido do que na nossa época. Então, acho que isso também vai ser introduzido muito mais rápido, né? Essa preocupação vai existir
E a partir do momento que ela se torna mais pública, que é o que vem acontecendo, às vezes a gente tem até uma força da população mesmo para poder verificar se as coisas estão sendo feitas. Sim, pelo menos eu tenho fé de que isso aconteça. Né? Minha visão e minha vontade é que as coisas realmente progridam rapidamente, assim, nos próximos anos aí. Legal. Tomara. Tomara, não ter fé. Eu falei algo parecido com isso no episódio 175, né, que eu falo do mercado do GAC. E eu acho que o caminho é esse que você acabou de falar, né? As pessoas, não do GAC, mas as pessoas em geral, entenderem que é um problema e passar a cobrar, e isso vai gerar um risco de não fazer para o cliente muito alto. Então ele vai querer fazer. Exatamente, né? Se a gente conseguir montar o cenário que ele consiga enxergar o quanto vai ser produtivo, ele ser proativo nesse processo, eu acho que as coisas vão caminhar mais rápido. A gente tem uma lição de casa para fazer, mas com certeza, se a gente conseguir divulgar informações, a gente vai conseguir ter um pouco mais de segurança com relação ao que é entregue para a população, né, com relação à água, com relação a áreas de recarga, muito mais rápido. Não sei se eu sou xiita, idealista ou utópica. Estou pensando numa palavra minha agora. Legal. Patrícia, agora, nesse momento, você pode fazer uma pergunta para mim, já que eu fiz um monte de pergunta para você, bombardeei e tal. Agora você pode me fazer uma pergunta aí. Posso voltar naquela minha pergunta sobre prevenção? Sim. Como você vê esse cenário? Como a gente poderia trabalhar de uma forma, que eu digo, desenvolver isso nos nossos clientes, e que as outras empresas também fossem nesse caminho, de repente uma legislação, de forma que as pessoas entendessem um pouco mais sobre o investimento nessa questão de prevenção na área de meio ambiente, né? Você vê alguma forma da gente tentar caminhar junto com os órgãos ambientais? Como fazer isso de uma forma que seja eficiente? Como você vê isso? Não sei, eu vou tentar formular assim uma linha, vamos ver se eu chego numa conclusão até o fim da minha argumentação aqui. Não tem uma resposta para essa pergunta hoje, né? Pois assim, o responsável legal, né, a indústria, vamos pôr a indústria como um exemplo, mas não é só a indústria, né, tem outros setores que contaminam, né, que poluem e tal. Ele quer obter o lucro, porque essa é a função da empresa, obter lucro. Né? Sem lucro, a empresa não existe. Para obter lucro, ela muitas vezes quer, né, ela pretende externalizar qualquer custo que tem. Uma das externalizações mais famosas é a externalização dos passivos ambientais. E aí estamos nós nesse ponto. Se ela puder externalizar, ela vai externalizar. Então não adianta consciência, não existe isso, né? Consciência das pessoas, não da empresa, não tem consciência. Então ela só não vai externalizar se tiver alguma cobrança ou algum risco de que ela se ferre por ter externalizado. Né? Então nós estamos nesse ponto aqui hoje. No mundo inteiro, aqui no Brasil também. Então olha, você não pode despejar seus efluentes in natura aí no solo, nem no corpo d'água, porque senão a CETESB ou qualquer órgão ambiental, o IBAMA tal, vai multar o cara, pode prender o cara, caça a licença e tudo mais. Então existe um risco para responsável legal se ele não fizer o que ele deve fazer. Né? Se ele externalizar de qualquer jeito, ele está ferrado. Então o que a gente tem que fazer é contribuir para isso, para que exista essa cobrança. Né? Então a prevenção só vai existir se for mais lucrativo para a indústria prevenir do que remediar. Né? Remediar. Fazendo esse trocadilho aí, né? Fica mais barato para ela prevenir do que remediar, se ela realmente precisar remediar. Porque se ela não precisar remediar, aí então eu não vou precisar prevenir. Então é uma questão para nós
cabe para nós, como sociedade, tentar conscientizar de que isso é importante. E as leis também, e principalmente os órgãos ambientais, né? Agora, como a gente faz isso, eu tenho lá minhas dúvidas. Não tenho mecanismo. Eu estava pensando no macro aqui, depois que eu fiz essa pergunta. Por exemplo, se a Sabesp, vamos pensar num macro mesmo, se a Sabesp, por exemplo, fosse responsável por cuidar da saúde de pessoas que sofreram com intoxicação em decorrência da falta de controle do tratamento de água e das entregas que são feitas. Seria mais ou menos isso. Se ela tivesse que ser responsável pelas condições de saúde, talvez ela cuidasse um pouco mais do tratamento, né? Aí o risco para ela não tratar é muito alto, então ela vai tratar. E assim vale para todas. É isso aí. Teria que ser alguma coisa desse jeito. Sentido. Desse jeito. Chita, né? Mas para o mundo funcionar e em algum momento ele tá equilibrado e ter a saúde um pouco menos sensível, porque hoje a gente tem N problemas que a gente começou a associar, né? Já não fala mais que esse problema é genético. Talvez não seja. Talvez não seja uma propensão genética. Ou ele é genético mais alguma coisa, né? Mais alguma coisa, exato. Você teve um mecanismo ali que te auxiliou, né? Eu acho que a gente tá começando a entender. Vamos acreditar que vai dar certo. A gente vai entrar em equilíbrio um dia. Tomara. Patrícia, queria que você indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes aqui, né? Como você me falou, gosta de livros, você pode indicar algum livro. Um livro tá bom. Ou série, ou filme, alguma coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Precisa ser relacionado com o meio ambiente? Não precisa. Então pode, mas não precisa. Eu queria muito indicar Torto Arado. Legal. Bem bacana. Foi um livro assim muito forte para mim, né? Porque por mais que a gente saiba como são a situação das pessoas no Brasil como um todo, a gente é muito distante disso. A gente, principalmente a gente que vive na região da Grande São Paulo, a gente vive numa bolha, né? E mesmo com todos os problemas que existem, a gente ainda está muito longe de saber como as coisas se desenvolvem no interior do país, né? Então eu indicaria muito esse livro para as pessoas. É um livro curto, rápido, mas forte, chocante, que mostra uma cultura que talvez esteja muito distante da nossa com relação ao conhecimento, mas muito perto fisicamente, né? Então acho que é um livro que vale muito a pena ler. Você pegou o trecho do livro que fala, né, de conflitos pela terra, conflitos agrários e tal, né? Isso além de distante geograficamente, né, na distância no XY, existe uma distância temporal também dos acontecimentos que eles falam lá, né? Mas conflito agrário tem no interior de São Paulo, no Pontal do Paranapanema também, né? Tem. O que eu gostei muito é que, assim, isso explica muito da história de muitas pessoas, né? E de como muita coisa se desenvolveu. E o que eu achei curioso é que, eu não vou lembrar agora quem foi que fez o comentário, mas que fez um paralelo sobre vários processos que a gente tem ainda hoje no interior do Brasil e que não evoluíram tanto. E eu acho isso muito legal, porque a gente começa a entender a base, né, das culturas, de como as coisas se desenvolvem, né? Eu gostei muito, vale muito a pena. Tem vários outros pontos do livro aí, não é só isso que nós estamos falando, mas tem muitas outras coisas ali que as pessoas vão gostar. Tem muitas nuances, assim. Quando eu comprei o livro, o vendedor, ele falou assim para mim: você está preparada para um soco no estômago? Eu pensei assim, acho que ele não quer me vender o livro, gente. Mas eu entendi um pouquinho do que ele quis falar, porque às vezes é quase uma dor física quando você está lendo algumas partes do livro, assim, mas eu acho que é um processo importante da gente passar. Faz a gente pensar em muitas coisas. Legal. Então, leiam Torto Arado, pessoal. Leiam Torto Arado. Vale muito a pena. Bom, Patrícia, agora a parte do episódio que
que o podcast é seu. Agora você pode falar o que você quiser, você pode saudar quem você quiser, pode... Ai, gente. Você que manda. Peraí, antes disso. Não. Antes de falar disso. Você me falou um pouco antes da gente começar aqui que a Cetrel e você faz parte, né? Tem um podcast. Como é que é esse podcast que você faz parte? A Cetrel tem um núcleo de diversidade, equidade e inclusão que eu acho fantástico, né? Que dá voz e liberdade para a gente poder se expressar, para a gente poder desenvolver esse processo de conhecimento nas pessoas com relação a todas as nuances de preconceitos que existem, né? E isso mostra também o quanto a Cetrel se empenha em tentar fazer o melhor, assim, né? Nesse quesito. Então, tem grupos de PCD, tem grupos de etarismo, enfim, tem N grupos, e eu faço parte de um grupo de força feminina, né? No qual a gente está buscando entender como funciona o papel da mulher na sociedade, quais foram as dificuldades, quais os caminhos a seguir, dar suporte para aquelas mulheres que ainda se sentem inseguras. E o podcast, a gente tem um podcast muito bacana, eu sou muito apaixonada por ele, eu faço junto com a Brenda e periodicamente a gente entrevista pessoas, não necessariamente mulheres, em diversos cenários, né? E não só com relação à força feminina, hoje a gente está ampliando. E a gente já entrevistou pessoas, mulheres, para falar sobre, como a Maísa, para falar sobre a mulher na indústria. A Maísa é uma pessoa extremamente experiente, então ela começou muito cedo na área, né? Como foi esse processo? A gente entrevistou o Toro, por exemplo, que é da nossa área de compliance, né? Então a gente teve a oportunidade de ouvir, né? Ele trouxe uma convidada aqui, infelizmente eu não lembro o nome, porque eu sou muito ruim de nome, me perdoa. Depois, se puder citar o nome na legenda. Não, pode deixar. Porque ela foi uma pessoa fantástica, foi fantástica, assim, ela trouxe a experiência dela como mulher dentro do compliance, entre outros, assim, e é extremamente gratificante, porque a gente aprende muito, né, quando a gente tá entrevistando, porque a gente começa a ver a vida por outros olhos, né, e aí ele hoje, eu acho que ele ainda não tá na plataforma do YouTube, mas em breve deve estar, e aí todos vão poder ouvir um pouquinho do que a gente faz lá também. Legal. Mas é bem bacana. O universo feminino hoje, dentro da nossa área, evoluiu muito, né? Eu venho de uma época que nós éramos em 5 mulheres dentro da geologia só, né? Hoje se tem muito mais voz, mas eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente, né? Como mulheres, principalmente quando a gente trabalha em áreas industriais, são áreas que ainda são predominantemente masculinas e que existem certos preconceitos que não são voluntários, são culturais. Sim. E eu acho que o projeto dentro da Cetrel é justamente esse, você ir remodelando a cultura para que tudo seja uma transição fluida. Certo. Né? Quando a gente perceber, a gente já tem um processo de equidade acontecendo e já está tudo correndo melhor. Né? Como você falou, a geologia é um meio masculino, atuar em indústrias também, áreas contaminadas também é predominantemente masculino, já foi mais, mas hoje é menos. Você sofreu com isso durante a sua carreira? Ou você deu sorte, o machismo é, entre aspas, só estrutural, ou é um machismo que você viu ali na geologia ou viu no GAC? Olha, eu não vou dizer que eu não sofri, talvez eu não tenha sofrido tanto quanto eu tenha visto outras pessoas sofrerem. Eu posso dizer que eu tive muitas oportunidades de crescimento, principalmente dentro da Cetrel. Eu nunca senti nenhum tipo de discriminação dentro, e não é porque eu estou na empresa, não. É porque realmente, e eu realmente gosto e defendo ela justamente porque eu sempre me senti confortável e meu crescimento sempre foi por mérito. Então isso é muito bom, você se sente muito confortável. Mas eu já vi situações e já vivi situações em locais nos quais eu trabalhava, principalmente no início de carreira, no quais, se uma mulher chega para acompanhar uma obra, eu já tive cliente meu ligando, falei assim, mas quando é que vai chegar seu engenheiro?
Como assim? Tô aqui, moço. Né? E depois as pessoas vão ganhando a confiança, né? Tem gente que não aceita, não quer mulher, não tem jeito, não duvida da qualidade do trabalho, né? E aí eu acho que eu tive realmente sorte de trabalhar em empresas que defendiam, né, o meu trabalho sempre. Mas também essa questão de assédio é muito forte quando você está numa área masculina, né? Você pode estar de bota, jaleco, calça, camisa, capacete, máscara, você vai ouvir um assovio. Eu não consigo entender isso, Tanaka. Mas você, inevitavelmente, de alguma forma, você escuta. E não é porque você é bela. Não, mulher, né? Então, algumas coisas acontecem ainda, aconteceram, mas eu não posso dizer que eu sofri com isso. Eu posso me colocar no lugar de pessoa privilegiada, que eu acho que é um ponto importante da gente colocar, né? A gente precisa entender quando a gente Sim, com certeza. teve privilégios, né? Eu não sofri na minha carreira como eu vi muitas conhecidas, muitas amigas passarem alguns perrengues, né? Com líder, com chefe, em outras situações, entendeu? Legal. Alguns aprendizados, Sim. claro, mas não turbulências. Que bom. Bom, Patrícia, agora sim. Agora o podcast é seu, agora você pode falar o que quiser. Eu queria só falar um pouquinho mais para as pessoas sobre essa questão da importância da gente fazer aquilo que gosta. Sim. Eu acho que uma das grandes vantagens na minha vida é que eu trabalho com o que eu gosto. E eu acho que isso faz o olho da gente brilhar o tempo todo, né? E faz a gente se manter motivada para seguir em frente. E pensando nisso, eu costumo e recomendo para as pessoas também ficar se indagando constantemente sobre o mundo que elas querem no futuro. E até por isso, eu acho que é isso que vai movimentar a gente com relação a essas novas mudanças que a gente deve ter em breve. Esses questionamentos que a gente faz dentro da área. Eu acho que o Brasil tem uma tendência a seguir o caminho mundial de estar reavaliando as suas formas de mecanismos de comando e controle, de visão de meio ambiente, entender como as formas de prevenção são mais importantes do que as formas de remediação, e isso vale para qualquer área de meio ambiente, não só para áreas contaminadas. E é isso, gostaria que as pessoas se mantivessem motivadas, firmes e acreditando que a gente vai conseguir desenvolver ainda mais a nossa área e deixar um legado para as próximas gerações aí, para que as coisas entrem minimamente num equilíbrio e feliz, né? Aquela garota que queria salvar o mundo, queria salvar o planeta. Continua querendo. Então, continua querendo, porque tem gente que fala, não, depois a gente vê que não é bem assim, mas continua querendo. Não, continua querendo. Eu ainda sou a pessoa que fica indignada quando eu vejo alguma coisa acontecer. Eu continuo sofrendo. Porque me disseram no passado, e eu acreditei nisso, de que com o tempo você amadurece. Com o tempo isso passa. Não passa. É isso aí. Pelo menos pra mim não passou. Eu aprendi a lidar com as coisas, mas eu sofro. Tá? Tipo, eu entendo que é bacana quando você pega uma área extremamente complexa para trabalhar, com N compostos diferentes ali, você precisa lidar com aquilo, mas a minha felicidade técnica ela é suprimida pelo meu aperto no coração na hora que eu vejo aquilo. O que você fez? Meu coração se aperta. Então, aquela criança, eu fecho o chuveiro até hoje, tá? Só pra... né? Eu ainda fecho o chuveiro para lavar o cabelo, gente. Então, essa criança ainda existe, né? Ela ainda permanece aqui. Eu não sei se um dia ela vai se acalmar. Acho que faz parte, né? Eu sou aquela amiga chata, Tanaka, que manda reportagem para as amigas para falar, olha o que está acontecendo. Vendo isso aqui? Né? Tá vendo isso? Eu mando. Eu faço uma newsletter, Patrícia. Olha, uma ideia. Acho que eu vou começar a ter um periódico para poder mandar. Legal, Patrícia. Obrigado, viu? Obrigado por participar, obrigado pela conversa.
Imagina, eu que tenho muito a agradecer. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, né? Se eu fosse começar a agradecer a todo mundo aqui, é muita gente que passou pela minha vida, assim, foram muitos aprendizados, né? Mas todos que trabalharam comigo, minha família e amigos, se sintam agradecidos, porque são pessoas que me ensinam todo dia, né? E, Tanaka, muito obrigada realmente pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que as pessoas sabem como é você ser fã de algo e de repente poder participar daquele algo, assim, é surreal. Eu estou realmente muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade de expressar minhas opiniões, contar um pouquinho da minha história. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Patrícia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Talvez vocês que são mais jovens aí estranhem o termo xiita usado pela Patrícia durante essa nossa conversa. Esse termo xiita foi muito usado nos anos 80 e nos anos 90 para a gente se referir aos ambientalistas radicais, e em grau um pouco menor aos militantes políticos mais combativos, também mais radicais. Esse termo vem da Guerra Civil Libanesa. A Guerra Civil Libanesa durou mais ou menos entre 75 e 1990, onde combatiam lá os drusos, as milícias cristãs, e duas vertentes muçulmanas, os sunitas e os xiitas. Inclusive, essa guerra civil trouxe muitos libaneses para o Brasil, especialmente cristãos. As milícias xiitas eram, inicialmente, formadas por palestinos e com alinhamento político bem mais à esquerda, o que os condenou, né, os xiitas foram condenados no noticiário ocidental a serem os vilões da guerra civil, os radicais malucos e tal. Essa é a origem, né, do termo xiita aqui. Bom, em meados dos anos 80, os palestinos e os comunistas foram expulsos das milícias xiitas, e aí esse grupo radicalizou de vez, tomou o sul do Líbano, né, tomou lá o sul do Líbano, e deram origem ao que hoje é o Hezbollah. A guerra acabou com a tomada de parte do território do Líbano por Israel, outra parte do território pela Síria, a expulsão dos palestinos para a Tunísia, e o Hezbollah xiita ficou ocupando ali o sul do Líbano. Claro que não vamos confundir o grupo terrorista com o povo árabe, né, que tem essa orientação xiita, né, eles são uma vertente do islamismo, né, os xiitas. Bom, achei interessante apontar a origem dessa fala dela. Quem era radical no início dos anos 90, seja na política, principalmente no ambientalismo, era chamado de xiita, né, especialmente aí os ambientalistas radicais, como a Patrícia. Bom, eu achei muito legal a ideia dela de realmente querer fazer a diferença. Ela lutou por isso quando era criança e continua com aquele sonho até hoje. Aqui torcemos para que mais gente seja como ela, que realmente se importe, e usando o exemplo dela, né, que feche a torneira para lavar o cabelo. É um gesto aparentemente sem importância para a crise da água, né? Se a gente pensar que 20% da água é perdida, né, nas ligações de água, né, da Sabesp, mas é uma atitude que diz muito sobre a pessoa que faz. Ela não resolve o problema, mas diz muito sobre a pessoa que toma essa atitude. Uma pessoa que realmente se importa com as pessoas, se importa com o planeta. Ou seja, uma esperançadora como nós. Agradeço a Patrícia pela conversa, agradeço os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solution e a EBP Brasil, que proporcionam esses momentos de aprendizado para todos nós. Agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. E claro, somos gratos a vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos leem, que sugerem coisas, que compartilham coisas, enfim, que nos ouvem. Vocês são a razão de existência desse canal, desse podcast e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estudos ECD, como a nossa newsletter. Continuem conosco no podcast, no Spotify, no YouTube, também nas redes. No Instagram é @ECDambiental. No Telegram temos o canal Áreas Contaminadas. Tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Assine a nossa newsletter, que eu acho que é muito legal, vocês deviam assinar essa newsletter. Enfim, fiquem conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.